Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: você pode chorar, desanimar, ficar triste, mas não desista. Deus tem grandes coisas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho, pela Sua palavra. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo, para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado. Enxuga dos nossos olhos toda lágrima, toda dor e remove do nosso coração toda tristeza. Aceita o nosso louvor, pois nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos e somente em Ti confiamos. Eu acredito que quando a gente chega no ponto de chorar, é porque o nosso coração ele está transbordando de tristeza, de amargura, muitas vezes de ódio, de raiva, de frustração, de desilusão. Percebe que todos esses sentimentos que eu citei são todos negativos. E quando a gente não faz uma faxina dentro do nosso coração, é isso que acaba sobrando dentro dele. Não sobra nem um espacinho para a esperança, para o amor, para a paz, para a alegria. Agora, você pode se perguntar, como que eu poderia fazer essa faxina? Deus, Ele disse que é perdoando que se é perdoado. Então, na verdade, nós precisamos usar o amor, a sabedoria e tudo aquilo que vem de Deus para que nós possamos acabar removendo isso de dentro de nós. Uma mágoa, muitas vezes ela fica dentro de nós por muito tempo. E por que ela permanece dentro de nós? Porque de alguma forma eu fico pensando naquilo e esperando que de repente alguma coisa de mal aconteça com aquela pessoa, ou fico me questionando por que aquilo aconteceu. Só que isso não resolve a minha vida. Muito pelo contrário, acaba não sobrando espaço para outras coisas, coisas boas. Então, a partir do momento que nós começamos a orar, e Deus ele começa a nos revelar através da Sua palavra, através dos Seus louvores, através de quem anuncia as boas novas do reino de Deus, e a gente acaba pensando novamente naquilo e percebe e fala: bom, acho que não é muito sábio isso que eu tenho feito, essa tristeza que eu tenho sentido. E no fim, um coração cheio de maus sentimentos, ele acaba causando desânimo mesmo. Eu já não sinto vontade de sair da cama, já não sinto vontade muitas vezes de procurar um emprego, de encontrar as pessoas. Quantas vezes a gente não fica com aquela sensação de eu não quero mais nem olhar na cara dele. E talvez essa pessoa, uns dias atrás, era seu amigo, era a pessoa que você se relacionava, era uma pessoa que você conversava todos os dias, e hoje já não tem mais nada disso. No lugar, sobrou apenas amargura e tristeza e frustração. Só que a tristeza, quando ela é produzida por Deus, e como isso funciona? Quando eu me arrependo. Às vezes nós nos ficamos tristes pelas coisas que nós fazemos, que nós agimos errados, agimos por impulso, nos deixamos levar, às vezes pelas companhias. Na Bíblia Deus deixa muito bem claro que as más companhias, elas estragam bons costumes. Só que essa tristeza, ela vai causar em nós um caráter muito mais aprovado por Deus, porque nós aprendemos por que nós estamos sentindo aquilo e não vamos mais fazer. Só que a tristeza que o mundo produz, ela causa morte. E não é à toa que muitas vezes você está aí sentado, desanimado, não querendo fazer mais nada, e fica com aquele sentimento de querer acabar com a própria vida para ver se o sofrimento acaba. Na verdade, quem tira a própria vida não tira apenas a vida dele, tira a vida da família inteira. De todas as pessoas que ele esqueceu, todas as pessoas que muitas vezes poderiam ajudar. Eu acho que não existe sentimento mais egoísta do que quem tira a própria vida. Porque essa vida que a gente vive, ela é uma vida que não é sozinha. Essa vida não tem ninguém que está sozinho, não tem ninguém que faz mal apenas para si mesmo. Existem pessoas que nos amam, existem pessoas que se importam conosco. Talvez nós queremos dar as costas para essas pessoas, porque às vezes nós não queremos ouvir os conselhos que ela tem porque tira a nossa liberdade. Mas às vezes o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? Nos destruindo?
buscando aquilo que é errado, buscando aquilo que não edifica, buscando aquilo que nos afasta de Deus. E a gente pode ler lá em Salmos 30, versículo 5, a palavra lá diz assim: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Esse salmo ele revela muito sobre o caráter de Deus. Deus às vezes ele pode estar irado com a gente, Deus ele pode estar bravo, pode. Por quê? Porque Deus sabe para que ele te fez. Deus ele conhece o seu potencial, ele sabe o seu valor. E quando ele nota que você vive a sua vida, que você mesmo não se valoriza e não sabe o seu valor, com certeza ele fica irado. Da mesma forma que Jesus ficou irado quando ele entrou no templo e viu que as pessoas estavam fazendo comércio no templo de Deus. E aí ele fez um chicote e saiu destruindo tudo. Por quê? Porque Deus gosta de respeito. E muitas vezes nós não respeitamos as coisas que ela vem de Deus. Mas a partir do momento que nós paramos, pensamos, oramos, nos arrependemos, nos reconciliamos com Deus, só sobra bondade para a nossa vida. E a partir daquele instante, aquele choro que de repente durou uma noite inteira, pela manhã ele se torna alegria. E toda manhã Deus dá essa oportunidade de uma vida cheia de alegria, de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida cheia de bondade. A escolha é sua se você vai abrir mão disso ou você vai pegar essa oportunidade e agarrar ela com todas as forças e sentir esses bons sentimentos que Deus nos dá. E eu sei que é fácil às vezes perder a coragem, eu sei que às vezes é fácil desanimar, mas aquilo que Deus prometeu ninguém pode tirar da sua vida. Quando você tiver o comportamento certo, você vai chegar no lugar certo, porque às vezes não é o caminhar, é caminhar para o lugar certo. O que adianta a gente andar se nós estamos andando na direção errada? Não adianta nada. E muitas vezes a gente está simplesmente preocupado em caminhar. Às vezes é melhor ficar parado quando a gente não tem direção e quando a gente não sabe o destino. Caminha quando você tem certeza. Lá em Hebreus 10, versículo 35 a 37, a palavra lá diz assim: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e Ele não vai demorar. O que é coragem? A coragem é quando eu escolho não ouvir a voz do medo, mas ouvir a voz de Deus. Sabendo que a partir do momento que eu escuto a voz de Deus, eu vou ser recompensado por isso. Por eu ter ousadia, por eu ter temor ao Senhor, pela obediência e por simplesmente não aceitar aquilo que o mundo diz, não aceitar aquilo que o mal quer que eu acredite. Eu prefiro olhar para algo que eu não vejo e acreditar que Deus está lá na frente, do que olhar para aquilo que eu vejo sabendo que o mal está tentando acabar com a minha vida e achar que é aquilo que é o que eu mereço. E não é. E Deus diz, vocês precisam ter paciência. Só que eu só consigo ter paciência se Deus estiver comigo. Sem isso eu não tenho sabedoria para entender. Sem isso, nós somos pessoas que vivem reagindo ao momento. Com Deus, nós somos pessoas que reagem à eternidade. E é sempre aquele aprendizado da semente na terra, que ela precisa de tempo para crescer. Tempo, cuidado, zelo. E no fim se tornam grandes coisas. O momentâneo, ele não dura. Ele vai acabar rapidamente. E Deus ele deixou muito bem claro. A partir do momento que eu tenho paciência e faço a vontade dele, eu vou receber o que ele prometeu. Isso é uma promessa, está escrito na palavra de Deus. Simples assim. Sem precisar fazer nada, sem precisar ser nada. É que conforme nós vamos cumprindo aquilo que Deus promete, a gente percebe que a gente só pode cumprir aquilo se o Espírito Santo estiver junto. Eu não consigo ter paciência se Deus não estiver comigo. Eu não consigo ter paz se Deus não estiver comigo. Eu não consigo ter sabedoria se Deus não estiver comigo. Eu não consigo me sentir amado se Deus não estiver comigo. Eu não consigo perdoar se Deus não estiver comigo. E todas as coisas que são referentes a controle e a coisas boas, se Deus não estiver comigo, eu não consigo fazer e não adianta. E tem uma notícia ainda melhor ainda, que Deus diz:
um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Quem que virá? Jesus. Jesus, ele vai vir novamente. E a partir desse instante, as promessas de Deus que foram feitas, elas vão começar a se cumprir. E nós temos que estar pronto para isso, para o arrebatamento, para as coisas que vêm de Deus, para as coisas boas que Deus tem, prontos para viver a eternidade no céu, ao lado de Jesus, pronto para reencontrar todos aqueles que morreram na esperança de encontrar Deus, todos aqueles que acreditam no nosso Senhor. E a partir daquele instante já não vai ter mais a dor desse mundo, o choro desse mundo, o ranger de dentes desse mundo, não vai ter mais nada. A partir de lá é da glória de Deus apenas. Então, essa vida ela serve para que nós possamos nos capacitar para poder viver essa eternidade, ou simplesmente abrir mão. Tem gente que não quer. Olha, eu não quero, eu não acredito nisso. Agora, pelo simples fato de eu dizer que eu não acredito no sol, ele deixa de existir? Se eu falar que eu não acredito na lua, ela deixa de existir? Tem coisas que a minha percepção, a minha crença, as minhas coisas não dizem nada, só falam sobre a minha tolice. Então tem coisas que não adianta você dizer se acredita ou não, porque são fatos. Fatos são fatos. Fatos, simples assim. E se a gente continua lendo a passagem de Hebreus 10, lá no versículo 38 e 39, a palavra diz assim: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Eu acho que esse é o maior alerta que Deus pode nos dar. Se você está recebendo esses áudios todos os dias, eu preciso te contar uma coisa. Não existe mais a opção de voltar para aquela velha vida. Não existe mais a opção de dar as costas para Deus de novo. Ele não é mais uma escolha que eu vou ouvir ou não vou ouvir, vou fazer, não vou fazer, final de semana eu faço, não faço. É daqui para frente. E Deus diz: todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. E eu fico muito feliz quando eu recebo testemunho de pessoas dizendo: olha, desde que eu comecei a ler a palavra de Deus, desde que eu comecei a ouvir a mensagem que você tem pregado sobre Jesus, a mensagem não é minha, a voz é minha, o resto não, é tudo de Deus. A minha vida tem se modificado, os meus sentimentos têm melhorado, eu sinto que eu estou melhor. Percebe que Deus diz: terão fé em mim e viverão, e justamente isso é viver. Viver não é ter aquilo que você quer. Viver é, apesar de tudo, você se sentir capaz, você se sentir maior que qualquer circunstância. Senão, qualquer um, até aqueles que não acreditam, seriam felizes desse jeito. E não é esse o nosso caso. Mas Deus deixa um alerta: mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Percebe que a gente tem uma ideia muito falsa de um Deus que ele é amor, e que um Deus que você pode fazer o que você quiser, que ele vai te amar. Então essa passagem eu acho que está um pouco errada. Por que Deus diz: olha, se você sabe quem eu sou, se você dá glória a Deus a mim, se você foi batizado, se você entrou dentro da minha igreja, se você veio na minha casa, se você me convidou para a tua vida, se você me orou nos momentos de necessidade, eu sei quem é você. Agora, eu não estou contente com você não. Não. Esse comportamento aí não foi o que eu te ensinei. Então percebe que essa ideia ela é totalmente vazia. E como é defendida por aqueles que nem são da igreja. Eu acho que a gente tem que defender Deus usando a palavra. Senão a gente fica pregando opinião. De opinião, o inferno tá cheio. Eu sempre trago uma frase que eu me inspiro na Bíblia, trago os versículos que compõem aquela frase, para que aquilo não seja meu. Porque o meu, ele é mortal, ele é passageiro. Mas a palavra de Deus ele vai durar por toda a eternidade. Eu sei que uma pessoa poderia ler essa frase daqui 50 anos, 100 anos, 200, 300, e ela continuaria sendo verdade, da mesma forma que nós lemos a Bíblia hoje, e ela continua sendo verdade. Esse áudio, a pessoa poderia ouvir ele daqui tempo que fosse, continuaria sendo verdade. Porque nós não estamos pregando momento, nós estamos pregando eternidade. E quando a nossa vida e o nosso coração está guiado pela eternidade, esse é o sentimento, nós nos tornamos inabaláveis. E Deus diz: não somos gente que volta atrás e se perde. Por quê? Porque nós sabemos qual é o nosso caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Você não precisa ficar entrando de igreja em igreja, de seita em seita, de lugar em lugar. Você não precisa. Se Jesus não te deu, não vai ser a macumba que vai te dar, não vai ser o candomblé, não vai ser o espiritismo, não vai ser o quê? Não vai ser nada. E eu respeito todas as religiões. Cada um tem direito de acreditar no que quiser. Da mesma forma que a gente olha lá na Bíblia, falava sobre diversos deuses lá. Diversos deuses de tudo. E quantos reis de Israel não se perderam cultuando outros deuses que não foram o Senhor? Respeito. Nós não precisamos aniquilar o pecador, nós temos que aniquilar o pecado. Nós não temos que ir contra qualquer tipo de religião, você tem o direito. Só que a partir do momento que você vê que aquilo não satisfaz a tua vida, existe um Senhor. Se você se arrepender, se você ter um pouquinho mais de entendimento, você vai perceber. Então nós não precisamos combater. O joio vai crescer no meio do trigo. Você tem que seguir a religião que melhor faz para o teu coração. Aquela que melhor te traz frutos. Aquela que melhor você vive para as pessoas. Ou você vai continuar oferecendo coisas para receber coisas. A única coisa que Deus pede é a tua obediência e o teu amor. Mais nada. Mais nada. E Deus diz que nós não nos perdemos. Muito pelo contrário. Temos fé e somos salvos. E a nossa fé em Deus é o que nos salva. Nos salva todos os dias do mal. Nos salva todos os dias da tristeza, do desânimo. É a fé em Deus que nos dá coragem. É a fé em Deus que, ainda que a gente não saiba como, sabe que Deus vai fazer alguma coisa. E isso é o que importa. Eu sei que hoje parece que tem tema que a gente tem até medo de falar, porque tem medo de alguém vir reprimir. Na época de Jesus era assim. Foi crucificado pelo que ele disse. E o mundo é o mesmo. Se a gente achasse que o mal ele não vai se levantar tentando calar a voz de Deus, a gente estaria sendo inocente. Se você está num lugar onde todo mundo concorda com você, você deve estar no inferno. Com certeza. Porque Deus, ele respeita a diferença de cada pessoa, o pensamento de cada pessoa. Pedro não era como Paulo. Ambos tinham comportamento e pensamentos totalmente diferentes. Se você começa a ler os livros, você nota que eles não concordavam. Mas uma coisa era comum para eles: o amor a Cristo. Ambos queriam direcionamentos diferentes para a igreja, mas o amor a Cristo era indiscutível. E é assim que nós temos que viver. Cada um com as suas diferenças, com os teus gostos, com as tuas escolhas, mas o amor a Cristo, o respeito e a obediência à palavra de Deus tem que vir em primeiro lugar da nossa vida. O resto são caminhos. Paulo, antes dele ter se convertido, ele perseguia os cristãos. E assim, depois ele entendeu a verdade e mudou. Então eu vejo todas as pessoas que talvez não sigam o mesmo caminho que eu, não como pessoas que eu tenho que destruir. Muito pelo contrário, mas como pessoas que através do meu testemunho, eu tenho que mostrar, olha, o caminho que eu vivo é bom. Se no futuro teu, se você achar que a tua vida não tá boa, tenta seguir um pouquinho esse, dá uma chance para Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra possa tocar o teu coração. Respeito sempre a todas as pessoas. Respeito sempre a todas as diferenças. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua sabedoria, cada um tem a sua liberdade. Apesar que muitos confundam a escravidão do diabo com a liberdade de Deus. A liberdade de Deus te permite fazer o que você quiser fazer e conquistar aquilo que você conquistar, sem ter medo, sem receio, sem nada. O poder de Deus não se compara a nada, a nada. Nós temos o sentimento de eternidade e por Jesus nós somos salvos. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.